Pois é, gente, não está nada fácil para o Lula e para a Janja. Porque a gente vai ter que lutar pelo Brasil. A coisa está pegando fogo, gente. Brazil ordered X when this judge in particular, who basically rules the country. Brasília está um verdadeiro caos. Separei mais um giro aqui, mais um giro de notícias e dessa vez o giro é pesado. Conteúdo fortíssimos sobre tema gestão de Lula e Janja. Olha só o que está acontecendo. Aperte o cinto, você vai ficar de queixo caído. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha pra gente. É muito importante a sua participação aqui. Esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho, é claro. Aqui eu trago a informação e tem um espaço aqui embaixo para você deixar o comentário, a sua opinião. Não se esqueça, o link também para você participar da palestra online gratuita sobre direitos trabalhistas está aqui embaixo. É só clicar e você entrar no grupo gratuito, tá bom? Olha, giro quentíssimo, dá uma olhada no que acaba de sair. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Brazil ordered X when this judge in particular, who basically rules the country, sort of like the unelected king of Brazil, ordered X banned from the country. The president of the country, at least nominally, is Lula da Silva, who actually is on the left. And as I said, the left hated this judge for a long time, and now it worships him, and Lula supports everything Pois he's não, done. João, essa informação e esse tweet. Fala, João. Tem esse tweet do ministro do STF, Gilmar Mendes, a respeito da posse de Maduro na Venezuela. O ministro escreveu o seguinte, abre aspas, notícias que chegam da Venezuela seguem preocupantes. Não é democrático um governo que se vale do aparato militar para perseguir e prender opositores. Tampouco são livres eleições sem transparência e marcadas por violência e autoritarismo. É fundamental que haja em toda a América do Sul um compromisso com a restauração e a manutenção da democracia. A todos nós, democratas, cabe repudiar quaisquer práticas autoritárias que remetam ao sombrio legado dos governos totalitários do século XX. Fecha aspas. Walter, volto para você, parece-me que a conexão já está restabelecida. Só entender uma coisa, esse é o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre o uso de forças militares, falando sobre defesa da democracia. Mas se eu pegar agora, quantos casos você quer? Posso pegar o Felipe Martins só? Talvez, acho que um dos mais emblemáticos do ponto de vista de ficar preso 6 meses sem nada que pudesse mantê-lo na prisão, como, por exemplo, a prisão agora do general Braga Neto, enfim, quantos casos a gente quer, né? De todos os presos políticos do 8 e 9 de janeiro, enfim, o Gilmar Mendes se esqueceu de que a turminha lá do Supremo tem promovido barbáries de uma ditadura como a da Venezuela também, não é, Walter? Sim, sim. Sabe qual é a primeira incoerência, Pitoli? A primeira incoerência é o seguinte, os caras que criticam as redes sociais não se economizarem para dar opinião em redes sociais. Então, Sua Excelência, o ministro é useiro e vezeiro em utilizar as redes sociais e está vivendo um mundo paralelo. Porque basta trocar no tweet ali, basta trocar o aparato militar por o aparato judiciário. A ocupação, Olavo, do aparato judiciário. E eu pergunto o seguinte, é democrática uma eleição em que o judiciário tem um lado, toma um lado, manda calar a boca de tudo e estabelecer censura para um lado da contenda e, por outro lado, libera tudo? Então, é só trocar 2 palavrinhas dessa manifestação de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, e nós vamos ver que é o que está acontecendo no Brasil, né? A utilização do aparato judiciário para fins de repressão política. É o que a gente tem visto aqui e, aliás, é o principal problema do Brasil na minha avaliação. Fala, Olavo. Contribuindo, Walter, não só o Gilmar Mendes, mas nesse final de semana o Fachin deu uma entrevista e disse assim, olha, a justiça deve ser despolitizada. Vai começar por quem? Eu fiquei pensando, mas é o cara que, antes de, entre aspas, descondenar o Lula, por mais de 10 oportunidades ele disse que o foro era competente. Matéria da Folha de São Paulo da época. Por 10 oportunidades o Fachin disse que o foro era competente, até entender que não é mais, e aí descondena Lula. E vem dizer agora que o STF deve ser despolitizado. Para despolitizar o STF, poderia haver a renúncia de alguns ministros, talvez quase todos. Eu acho que toda a justiça
toda a justiça, Olavo, não só o STF, da primeira instância até o mais alto tribunal do país, o nosso judiciário, infelizmente, está falando aqui para um outro colega, né, 2 operadores do direito, nosso judiciário está totalmente ocupado, aparelhado, instrumentalizado. Determinados assuntos já se chega diante do Ministério Público. Vejam a promoção do Ministério Público essa semana em relação ao anúncio da Meta, né, da liberação ou da liberdade de opinião nas redes sociais. O que o Ministério Público já fez? Então, em determinados assuntos, se entrar no judiciário, a gente já sabe a priori qual é o resultado. Certos temas. Então, isso está muito errado. A gente já sai perdendo de 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. De novo, insisto, vou continuar batendo nessa cantilena, porque a abertura do nosso programa aqui, a esperança de que a verdade sempre vencerá. O fato é o seguinte, é que hoje a ocupação do judiciário é o principal problema brasileiro. Agora, Walter e Olavo, né, vocês lembram do Fachin, né, das manifestações com relação ao foro, que, enfim, tudo que a gente acompanhou, e depois o mesmo Fachin descondenando o Lula, né? O Walter já foi vereador em Porto Alegre, uma capital de estado, né, já foi presidente da Câmara e deve ter vivido toda a tensão, né, de um bastidor da política. A gente está aqui, Olavo, calculando esse bastidor. O Walter viveu o bastidor. Eu fico imaginando, né, como se dá uma decisão como essa do ponto de vista do residual, onde eu quero chegar. Dá para você imaginar, amigo, alguém que diz 10 vezes a mesma coisa e depois tem que desdizer? Dá para imaginar o cálculo que é feito politicamente falando, porque eles são juízes políticos, eles já admitiram isso, né? Se tem que despolitizar, é porque tem política, certo? Imagine você a decisão de desdizer o que foi dito 10 vezes. Imagine o que significa do ponto de vista do residual, que eu quero dizer, assim, olha, quem é que vai fazer esse serviço aqui? Deixa eu... Unidunité, você, Fachin. Mas eu disse 10 vezes que estava tudo certo. Não, mas você vai desdizer. Mas não, fique tranquilo, o povo esquece rapidinho. E outra, a gente está no meio da pandemia, que foi no meio da pandemia, o povo não vai nem notar. Hora que a gente percebeu, o Lula já está solto, você já fez o seu papel, tudo bem. Imagine você uma decisão como essa, porque alguém em algum momento precisou soltar o Lula para que tivesse, o então presidente Bolsonaro, alguém para concorrer com ele. Alguém para poder disputar a eleição com o presidente Bolsonaro. Porque não era a Alckmin com 5% da intenção dos votos que poderia fazer frente ao presidente Bolsonaro. Não era a Alckmin. Quem era? Ciro Gomes? Não, esquece. Quem seria? Não tinha naquele momento. Então, alguém tomou a decisão e disse, olha, precisamos tirar o Lula, 500 dias depois, tirar o Lula da cadeia. E tirar o Lula da cadeia precisava passar por alguém como o Fachin, que disse 10 vezes a mesma coisa, que ele teria que desdizer. Então, eu começo contigo, Walter, essa rodada e passo para o Olavo, até usando da tua experiência. Dá para imaginar como uma decisão como essa é tomada? Dá para imaginar como se chega ao ponto de alguém que disse 10 vezes a mesma coisa, ter que desdizer e dizer, não, eu estava errado, tá tudo, vamos descondenar, eu preciso do Lula aqui para disputar a eleição e justificar uma vitória, porque também já está tudo certo para a gente pedir para os institutos de pesquisa começarem a divulgar pesquisas quase que diariamente, num ritmo alucinante, justificando que Lula é o melhor, Lula era a alternativa, aquele que falava palavrão. Dá para imaginar como essa decisão foi tomada, Walter? É lamentável, mas é o que a gente vive, né, Pitoli? E dá sim. Esses tempos eu vi uma entrevista da Janaína, não sei se ela tem mandato hoje em São Paulo, a professora Janaína Carneiro, é isso? Né? Janaína Pascoal. Não, Janaína Pascoal. Ela falou assim, o problema é que o Bolsonaro assustou demais o sistema. E na mesma linha, há poucos dias atrás, o governador Tarcísio também, acho que foi na Band, deu uma entrevista também. O Sowell, Thomas Sowell, um dos maiores intelectuais dos Estados Unidos agora dessa segunda metade do século XX, diz o seguinte, é impressionante o quanto de pânico que a verdade pode causar numa multidão de hipócritas.
era o que a gente vinha assistindo, né? Esse politicamente correto se transformando numa ditadura, de uma linguagem única, de um lugar único de virtude, vem Bolsonaro e começa a quebrar esse sistema e essa hegemonia. E aí esse sistema se retroalimenta, se reúne e faz um pacto. Olha, vamos voltar aqui ao status quo anterior, vamos restabelecer as coisas, né? Vamos fazer aquele pessoal da imprensa do Estado Democrático de dinheiro voltar a receber dinheiro, né? Vamos fazer com que as corporações aqui possam ter estabilidade. Esse cara está botando fogo no parquinho. Esse cara é o Bolsonaro. Esse negócio está muito errado, tá? Nós vamos voltar à política do pão e circo. E aí buscaram reabilitar o único que esse sistema lia, que era viável naquele processo todo. Mas vou lembrar de novo, tem algumas pessoas que falam de fraude nas urnas, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, nem precisava chegar tanto, porque foi tão manipulada a informação ao longo de 4 anos, no sentido de criar desgaste para um lado e para o outro lado pintar a santidade, inclusive reestabelecer a elegibilidade de um cara que, como tu bem disse, tinha sido condenado em 4 instâncias e com decisões sempre renovadas, então não precisava nem mexer nas urnas. Já estava mexida a cabeça das pessoas, o cenário das pessoas, era isso que tinha acontecido. E aí a gente está diante dessa questão. Agora, o pior de tudo, quero lembrar, semana passada, dia 8, foi aquela relação promíscua entre o presidente da República, biônico, né? Lembram, na época da ditadura militar ou da Revolução, que os senadores eram chamados biônicos, porque eram nomeados. Então a gente tem um presidente nomeado. E a relação promíscua desse presidente com um determinado ministro do STF, que ele resolveu, num evento público, já que eles não têm mais pudor em relação a nada, chamar de Xandão, né? Então essa relação é a demonstração de tudo que não deveria estar acontecendo numa realidade republicana. Fala, Olavo. Eu fico muito com um ponto que o Walter colocou, é o establishment de hoje, voltando à nossa pauta inicial, que era a questão da Venezuela. Infelizmente, a composição do establishment hoje no governo Lula é composta pelo judiciário, que deveria ser isento, que deveria se pautar em leis, mas nós não conseguimos enxergar a isenção. No Ministério Público, Walter bem colocou do Gonê em relação à questão da meta, que a decisão da Zuckerberg nem chegou no Brasil ainda, uma decisão lá para os Estados Unidos no primeiro momento, mas o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo encabeçando esse establishment, infelizmente, o Legislativo de joelhos, mas não de joelhos na convicção, de joelhos por dinheiro. Vou falar uma parada aqui sobre Bolsonaro. Se Bolsonaro continuasse com Paulo Guedes do jeito que estava indo, a gente ia tomar um lugar que a gente nunca tomou na história. A gente ia para 4º lugar de economia global. Fácil. Só que ele foi um cara, eu vou te falar que eu vi, tá? Eu testifiquei. Ele desligou o aquecedor da piscina no Planalto para economizar energia. Eu andei um dia com o Eduardo Bolsonaro, no carro indo para gravar um podcast com ele lá, e eu vi e falei, mas por que vocês estão andando nesses Ford 2015, um negócio assim? Meu pai não deixa gastar dinheiro. Foi. As paradas. Ele veio no podcast, eu olhei e falei, ué, que carro é esse? Não, então, os caras ficaram 4 anos sem usar os aviões da FAB, hoje é uma farra do boi. O cara não usou o cartão, como é que fala? Corporativo. Deixa eu te falar, o cara fez uma economia que a gente não está acostumado. Se continuasse nesse clima de economia, e o Brasil aumentando a receita, diminuindo imposto, olha a fórmula do Bolsonaro. Diminuiu despesa, baixou imposto e aumentou a receita. Você vê? Olha, por quê? Olha, porque diminuir imposto vende mais. Lógico, é uma matemática simples, cara. Aí o que aconteceu? Entra um cara, revoltado, ex-presidiário, vai lá, põe pra fuder, só de viagem de novo. 1 bilhão é normal hoje, moço. Você não tá entendendo. 1 bilhão dá pra fazer tanta casa, moço. Dá pra fazer uma revolução no planeta. Tanto hospital. Só de viagem já gastou 1 bi. Desde a primeira semana de 2022, ou seja, há 3 anos, a gente começa a semana assim, aqui na Auriverde Brasil. Para despertar, né, através desse símbolo da pátria, despertar o nosso interesse por um Brasil nessa
pandemia, como diria a Jamile Davis, e disse na última sexta-feira aqui, essa pandemia de falta de testosterona, né? Para a gente tentar mostrar que aquele verás que um filho teu não foge à luta já não é bem assim. A gente está tentando despertar esse gigante adormecido, porque a gente vai ter que lutar pelo Brasil, né? Tá aí a Venezuela, deu no que deu. E vou dizer, o que aconteceu na Venezuela na última sexta-feira nos enfraquece. E muito, e muito. Ô, João, tem informação sobre a Venezuela? Porque eu quero ouvir Walter Nagelstein, quero ouvir Olavo Pellegrina Júnior, diante do que a gente está vivendo, diante desta minha percepção de que saímos muito enfraquecidos com a decisão de Maduro, sem nada acontecer que pudesse tirar esse ditador de lá. Lula mandando a embaixadora Glivânia para a cerimônia, aplaudindo o ditador, membros do MST, patrocinados não sei por quem, né? Ali na Venezuela, em Caracas, saudando a vitória, entre todas as aspas, de Maduro, mas o que acontece é que nós perdemos, e perdemos muito, com Maduro continuando diante da presidência da Venezuela. Tem informação sobre isso, João? Tem sim. O senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo Lula no Congresso, classificou como ilegítima e farsante a posse do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O evento, como nós trouxemos aqui, aconteceu na última sexta-feira e marcou o início do terceiro mandato do líder chavista. A eleição foi cercada por alegações de fraude e isso gerou críticas e repercussões internacionais. Em sua conta na rede social X, antigo Twitter, Randolph destacou a necessidade de que democratas condenem qualquer regime autoritário. Ele afirmou que a defesa da democracia deve ser uma prioridade global, independentemente da orientação ideológica. A vitória de Maduro enfrentou uma grande resistência na comunidade internacional. A União Europeia e 8 países declararam que não reconheceriam sua reeleição. Brasil, Colômbia e México solicitaram ao governo venezuelano a divulgação dos boletins de urnas para esclarecer os resultados. Esse pedido gerou tensões diplomáticas entre Brasília e Caracas. E aí a gente tem um tweet do Randolph, ele disse o seguinte: o governo venezuelano é uma ditadura e a posse do senhor Nicolás Maduro, ocorrida no dia de hoje, é ilegítima e farsante. Um regime que desrespeita direitos humanos, desrespeita a alternância de poder e não respeita a soberania da vontade popular. É um regime autoritário. Portanto, é dever de todo democrata, esteja onde estiver, condenar qualquer ditadura, seja de direita ou de esquerda. Bom, durante a posse, Maduro afirmou que delegações de 125 países estiveram presentes. O governo Lula, como disse Pitoli agora há pouco, enviou Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora brasileira em Caracas, para representar o presidente na cerimônia. Na quinta-feira, milhares de venezuelanos saíram às ruas em protesto contra a ditadura de Maduro. As manifestações aconteceram em Caracas, Mérida e Chacal, onde, inclusive, Maria Corina acabou sendo abordada por forças de segurança de Maduro. De acordo com sua equipe, elas a interceptaram enquanto ela deixava uma manifestação em Chacal e permaneceu retida por aproximadamente 1h30 antes de ser liberada. Por outro lado, representantes do governo Maduro negaram a retenção. Eles alegaram que a história foi fabricada para encobrir o fracasso das manifestações contra o regime de Nicolás Maduro. Pitoli. O Randolph fez isso aí, Olavo? É ele mesmo ou invadiram a conta do Randolph, que é líder do Lula, do Senado, enfim, do Congresso? Não entendi esse tweet aí. É uma agulhada em quem? Deu uma alfinetada aí, não deu não? Ele falou, depois, além dessa nota, ele deu uma entrevista na CNN reforçando com todas as letras essa mesma fala. Mas foi na contramão do que Lula fez até aqui, porque o que eu tentei dizer na sexta-feira é que o silêncio do Lula dizia muito. Concorda, Olavo? Você está certíssimo. O PT e a esquerda brasileira pratica um discurso dúbio, um discurso disforme e não uníssono. A fala de Randolph Rodrigues, quando você ouve assim de primeiro momento, amigo ouvinte, fala, nossa, caramba, é um lampejo de lucidez. Não se anime. O discurso é absolutamente interno. Dentro do país, esse foi o discurso. Para brasileiros. Por quê? Dentro do Brasil... A imprensa que cobrava isso ou não? Queria entender, porque eu tenho uma opinião sobre isso, que é a dubiedade do discurso. Há um discurso interno para alimentar o público interno, que entende que
A Venezuela ocorreu um ato de corrupção gigantesco nessa eleição. Agora, inclusive Itamaraty emite uma nota também pífia, com a mesma cara do Randolph, dizendo assim, o Brasil exorta que as forças políticas venezuelanas caminhem para o diálogo. Esse é o discurso interno. Dialogar com Maduro. Com Maduro, exato. Que haja um diálogo dentro da Venezuela. Mas falar isso aqui, nada é a mesma coisa. Sim. Agora, a postura internacional é a mesma. Mesma postura internacional de apoio à Venezuela. Nosso embaixador estava lá legitimando internacionalmente a fraude de Maduro. Então, nós tivemos o PT sendo o PT, com um discurso interno para alimentar a população brasileira que sabe do que aconteceu ali. Agora, o discurso interno para favorecer BRICS, para firmar a posição brasileira favorável à Venezuela. Não dá, mesmo quando você acha que o lampejo é de dignidade, de certeza, ainda assim é PT sendo PT. Quer dizer, então, que o Jair Bolsonaro não foi convidado? O e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei e eu estou me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, quem quiser saber mais sobre isso, eu botei lá na minha rede X, no antigo Twitter, uma thread mostrando como que o domínio T47 inaugural é o domínio utilizado oficialmente pelo gabinete de transição do Trump para fazer esse tipo de comunicado. O Jair Bolsonaro foi convidado, a gente está correndo atrás aqui para suprir todas as burocracias necessárias e, se Deus quiser, deixar ele ir para lá, porque não faz mal a ninguém. Já voltou dos Estados Unidos, já foi para posse do Milei na Argentina, retornou e Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras.